Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 6 de novembro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio de hoje, Renato Coral. E temos a honra de receber os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz. A professora Márcia, ela é advogada, professora universitária, paradireitóloga, docente em Conscienciologia e tenepsista desde 2007 e voluntária da Juriscons desde 2015. E o professor Eliel Queiroz, ele é conscienciólogo, tenepsista desde 2001, docente desde 2002, educador físico e graduando em psicologia. O tema de hoje é o paradireito e a evolução do direito. Sejam muito bem-vindos, professores, e agora eu passo a palavra para o professor Renato. Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Conteúdos do Paradireito. Temos aí, como a Thaís já comentou, a honra de ter aqui presentes os professores Márcia Ram, professor Eliel Queiroz. E hoje, nós vamos conversar sobre esses temas interessantes aí da relação do direito para direito. Gostaria de passar um pouco a palavra para vocês, professora Márcia, professora Eliel, para dar as boas-vindas aí para os nossos ouvintes. Professora Márcia. Olá, bom dia. É muito gratificante estar aqui nesse espaço, conversando sobre essa temática, que é a temática de nosso estudo. Então, antes de qualquer coisa, quero dar bom dia a todos os ouvintes e aos colegas que estão aqui também. Agradecer a oportunidade. Eu também gostaria de agradecer aos ouvintes. Bom dia a todos. Temos um tema bastante interessante. Eu e a professora Márcia vamos estar trocando essa ideia junto com o programa, e é uma satisfação muito grande estar com a equipe, com o programa e com todos os ouvintes que estejam assistindo hoje. Bom, professores, nós vamos falar então do paradireito, a evolução do direito, e aí já começa a surgir, a pergunta, para a gente poder esclarecer um pouco nossos ouvintes, qual a relação, do tema do direito, o direito e os deveres, nesse contexto, com o paradireito e os paradeveres. Então, acho que, não sei, professor Eliel, vou começar, Acho que primeira coisa, assim, aonde há um direito, há um dever, E a gente parte dessa mesma lógica na questão da paradireitologia, onde há um paradireito, há também um paradever. Só que a gente está lidando com uma ideia um pouco mais avançada do direito, que é o paradireito, é o direito além de, é o paradever, o dever além de, mas além do quê? Além do quê? Além do direito, esse positivado, esse que está nas leis, além dos deveres que nós já temos na lei, que nós já somos, vamos dizer assim, cooptados a cumprir, existem também normas que são vistas, normas cósmicas, que são maiores do que essas que são postas aqui para nós, e que vão nortear as condutas em dimensões extrafísicas
entre as consciências, né? Então, dentro nas hipóteses da conscienciologia, a gente trabalha com essa hipótese de multidimensionalidade. Então, aqui entra o para-direito, como é que eu posso me manifestar cada vez melhor em dimensões mais evoluídas. Então, o para-direito, ele vem estudar essa questão. Então, para a gente ter uma noção, quando a gente trabalha com direito e dever, existe dívida e crédito, né? Aquela ideia assim, eu devo isso e eu pago isso. Então, nosso direito, ele é muito patrimonialista nesse sentido. Você vai pagar com questões materiais, né? É difícil você pensar em outra forma de pagamento. No para-direito, as relações com os credores, elas já passam por outro tipo de forma de quitação, no caso de dívidas. É uma ideia mais ampliada, onde um credor seu, ele vai receber a sua assistência, porque depois que a gente deixa esse corpo físico, o que a gente tem? Nada. A gente sai daqui da intrafisicalidade, a gente não deixa nada. Todos os bens que a gente acumulou, eles ficam. E a nossa consciência, ela sobrevive a isso. E quando ela sobrevive a isso, ela se interrelaciona ainda com as outras consciências e ela começa a ter, então, que fazer recomposições com a energia, com a forma de lidar com as coisas. E no paradireitologia, a gente traz isso já para a atualidade, para esse momento evolutivo, onde todos nós estamos aqui, nessa dimensão, trabalhando já com as ideias, então, de recomposição, de restauração de erros. Então, aí entra, muito oportuna a temática, porque é onde o para-direito auxilia o direito, né? Quando se fala, por exemplo, em justiça restaurativa, restaurar, às vezes, não é só ir lá e cobrar o dinheiro, é você ajudar a pessoa que, de alguma forma, você prejudicou. E é por aí que a gente vai estudando e se aprofundando com vários níveis, né, de autopesquisa e parapsiquismo na conscienciologia. Não sei se o professor Eliel quer complementar. Com certeza sim, né, professor? Tem uma questão que eu acho bastante pontual, né? Quando a gente leva em consideração a multidimensionalidade e o parapsiquismo e o processo multidimensional, esse para-dever, ele é íntimo, né? Então, tem certas condutas corretas que, embora as leis determinam, né, algumas condutas para ser feitas, né, em termos de sociedade, em termos de coletividade, quando a gente trabalha a questão do para-direito, tem um processo interno de cada um, essa convicção do que é correto, do que é cosmoético, dentro da pessoa. Então, a diferença é quando nós temos normas e condutas que são escritas de que a coletividade tem que fazer, mas quando a gente vivencia a multidimensionalidade, a gente se torna, né, dentro do paradigma consciencial, essa lógica, esse contexto, ele tem uma ampliação absurda. Então, é importante a gente entender que quando a gente adota o processo do para-direito e do para-dever, a ampliação desse dever e a ampliação do direito de todos que estão envolvidos, eles ampliam de uma forma bem ampla. Então, a gente tem que entender mais ou menos isso, mas acho que no decorrer do programa, eu acho que a gente vai entrar em detalhes maiores a respeito disso. Muito bom. Professora Márcia, você fez uma comparação, né, entre dívidas e créditos do direito, né, que legalmente, né, o direito intrafísico, como a gente fala aqui, ele tem muito essa questão. Como é que é a contração de dívidas do contexto do para-direito? Como é que uma pessoa, uma consciência, ela contrai dívidas? Se você pudesse exemplificar. A ideia de crédito, ela é assim, de dívida, né? A gente fica em dívida quando a gente comete erros que a gente prejudica alguém. Então, é bem simples de entender. Cada vez que eu não me manifesto de uma forma que não vá em prol do bem comum, em prol do fluxo do cosmos, da cosmoética, daquilo que é melhor para todos, eu acabo gerando para mim débitos. Então, se eu, por exemplo, na minha evolução, eu opto por algo que seja coisas mais egóicas, exemplo, situações em que eu priorize a mim e não a assistência, aquilo vai deixando
situações difíceis. Então, a gente vê, assim, exemplos de criminalidade, quando eu cometo um crime, ou quando eu tenho relações familiares que são conflitivas, em que eu não consigo recompor ou acertar nos grupos familiares aquilo, eu vou deixando débitos com essas pessoas. E esses débitos, a gente sabe que dinheiro não paga. Né? Tá cheio de ação aí no Poder Judiciário, que são ações por dano moral. O que adianta? Eles tentam quantificar e todos os juízes, isso já é unânime. É preciso uma indenização material, sim, para compensar, mas é muito difícil saber o valor dessa compensação, porque não se quantifica a dor moral. Então, como é que você resolve uma dor na alma, né? Como se fala assim? Você resolve pedindo desculpas, pedindo ou refazendo, ou indo lá e ajudando, e às vezes a gente tem que fazer muito para determinadas coisas serem restauradas. E isso, às vezes, leva vidas e vidas e vidas. Então, é assim que a gente cria uma dívida, e dependendo da dívida, a gente vai passar muito tempo restaurando, né? Não é pagando, porque a gente precisa perder essa noção no extrafísico de que o dinheiro vai resolver. Você vai chegar lá e não vai ter o dinheiro. A pessoa vai dizer, olha, você fez isso para mim. Sim, e agora eu vou te pagar. Como? Você não vai ter o dinheiro, não existe esse dinheiro. Né? Numa dimensão extrafísica, não há moeda. Bom, aí Então, emendando, né, eu acho que essa pergunta, acho que o professor Eliel pode complementar também. Eu acho que está se trazendo aqui a ideia da multidimensionalidade, né? Pelo jeito. Então, assim, nós temos essa condição da dívida íntima aqui e, pelo jeito, ela perdura, né? Para outras vidas. Como é que esse contexto multidimensional, ele faz relação aí com direito, com paradireito? Um aspecto que a Márcia colocou que eu acho que é muito importante é quando a gente entra dentro do paradigma consciencial, às vezes o dinheiro é um pano de fundo dos problemas de conflitos entre as pessoas. Então, existem necessidades emocionais que naquela relação de conflito, às vezes jurídico existe, mas existe aquela coisa que você me humilhou, você fez situações que eu não gostei, a minha necessidade não foi atendida, você passou por cima de mim. Então, essas pendências emocionais, quando a gente abre no âmbito mais do paradigma consciencial e da multidimensionalidade, que às vezes não está envolvendo bem o dinheiro, né? Porque a Márcia colocou a desculpa sincera, o processo de querer repor ou recompor aquela relação, porque o direito ele trata justamente essa relação entre as pessoas. E aí, quando se trabalha no processo multidimensional, a retratação é a mesma. Ainda continua esse processo que o outro tem que reconhecer que errou, tem que reconhecer que não deveria ter feito isso, me perdoe. Então, quando ele tem essa conduta, essa postura de querer resolver, de querer lidar com o outro, eu acho que aí entra num âmbito maior que é além do dinheiro, né? Que é a necessidade emocional que a outra pessoa tem de você, e a gente não diferencia muito consciência e consciex. Consciex é a mesma coisa, a pessoa continua com a mesma mentalidade, ela continua com o modo de pensar, e esse modo de pensar precisa ser restaurado em relação ao ofensor, ao ofendido. Essa relação precisa estar clara. Não sei se a professora Márcia quer colocar mais alguma coisa. Eu acho que talvez só a forma, né, que aí a gente, por exemplo, a gente trabalha com mobilizações de energias que podem ajudar, porque às vezes, assim, como é que você vai mostrar para a pessoa, se comunicar com uma pessoa que não está numa dimensão, ou até aqui mesmo, você trabalhar com energia, exteriorizar as melhores energias, já é uma forma da pessoa ir se preparando para receber a sua recomposição, né? Quando é você que tem que se recompor. E a mesma coisa, a forma de você pensar, sentir, exteriorizar energias tem o para-direito, e eu acho que a questão do para-dever entra muito na questão da gente cada vez melhorar essa forma. Quando a gente está envolvido em conflito,
aprender a sobrepairar, sabe? Para que as energias que a gente vai exteriorizar para resolver o conflito, elas sejam efetivamente pacíficas, né? As regras de convivência nas dimensões extrafísicas, elas são diferentes das regras daqui, no sentido dessa questão bioenergética ser mais explícita, né? E pensênica também. Muito bom, muito bom. Então, fazendo um rápido resumo aí, a questão de como a gente se reconciliar, não é isso, com as nossas dívidas, o trabalho com as energias pode entrar nesse meio, né, para ajudar. Nós temos, então, agora, estamos caminhando para o fim do primeiro bloco, e nós sempre temos aqui a nossa pensata, né, a professora Eliel, entrevistadora aí do programa, conhece bastante a nossa dinâmica aqui, a professora Márcia também já esteve presente aqui em outras oportunidades. Então, vou ler aqui a pensata, e aí vocês comentam, pode ser? Então, vamos lá. A pensata, ela vem do Léxico de Ortopensatas, volume 1, página 533, sobre o direito, e diz o seguinte: o direito existe para frear os instintos naturais ainda remanescentes no homem primata. O paradireito existe para ampliar a cosmovisão cosmoética e evolutiva das consciências lúcidas. Vocês poderiam comentar? Sim, podemos sim. Eu posso começar. Justamente essa ampliação da lucidez que vai fazer com que a gente exerça o direito, vamos dizer, sem todos os enfeites e as questões do direito em si. O paradireito é isso, é você mais íntegro, mais justo, mais reto, mais luz para a sua manifestação. Não sei se Eliel quer complementar. Só para poder fechar, a gente vê a disparidade, né? O direito freia instintos e o paradireito aumenta a cosmovisão, cosmoética do indivíduo lúcido. Só esse comparativo já é extremamente esclarecedor, só para pontuar isso. Mostra uma diferença de abordagem e de contexto, né? É bem interessante, muito interessante. Bom, então estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. Vamos chamar agora os nossos comerciais. Thaís, por favor. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e eu quero aproveitar para convidá-los a participar do curso Para Direito e Evolução do Direito, com os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro. Para mais detalhes, acesse juriscons.org e saiba mais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI-AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com os nossos convidados, a professora Márcia Ram e o professor Eliel Queiroz. Renato, agora é com você. Bom, estamos aí no nosso segundo bloco. Professora Márcia, professor Eliel. No último bloco comentamos aí muito, né, de o que é o paradireito, qual a relação dele com o direito, as diferenças. E aí, nesse sentido, no final do primeiro bloco, nós vimos ali, né, a possibilidade do paradireito ser mais expansivo em termos de conceito. E aí surge a pergunta, né, de como que o paradireito, ou como que as ideias da paradireitologia, elas podem auxiliar no direito, né, no direito como ele é, a evoluir o direito, a melhorar o direito, né? Qual a ideia, né, relacionada, por exemplo, com a cosmoética, alguma questão nesse sentido. Vocês poderiam comentar, professora Márcia? Sim, olha, o paradireito, ele vamos dizer que ele é praticamente irmão da ideia da cosmoética, são ciências que são irmãs. Então, existem princípios da cosmoética que são norteadores
da nossa manifestação, e aí eles se encaixam perfeitamente nas condutas paradireitológicas. Então, existe assim, o primeiro princípio que me veio à cabeça assim, é o princípio do que aconteça o melhor para todos, e não o melhor para mim. Então, imagina em juízo, na justiça, ou quando você está trabalhando com seus direitos, né, você pensar, olha, eu tenho esse direito, ok, mas que aconteça o melhor para todos. Isso faz toda a diferença na hora da gente estar pleiteando, na hora da gente querer se posicionar diante do direito. Então, assim, o direito ele já vem para nortear nossa vida como ciência, ele já quer isso. A ideia do direito não é prejudicar ninguém, já é regrar as relações para que as coisas fiquem bem para todos. E esse princípio ele vem muito bem, assim, dentro da cosmoética, né? Da gente pensar assim, ó, não é só o meu bem, nem só os meus bens, né? Meu bem e os meus bens, né? A questão é mais ampla, é pensar assim, gente, isso realmente não vai prejudicar ninguém? E além de não prejudicar ninguém, quem que eu estou beneficiando? Somente a mim ou realmente essa opção que eu tenho é melhor para todos? Então, o direito ele vem com essa ideia, né, para a gente buscar melhorar essa proposta nas inter-relações. E não como conduta padrão, exceção, é padrão mesmo, né? Então, você poder trabalhar com essa ideia é muito importante. Evidente, né? Cada caso é um caso. Cada caso tem que ser olhado sob um viés multidimensional, serexológico. Tem que ser avaliado se é válido você abrir mão de seu direito ou não. Porque às vezes é válido, você pode estar resolvendo uma dívida que vem de vidas e vidas e vidas, como nós falávamos anteriormente. Então, isso tem que ser pensado, tem que ser colocado também na balança. É coisa que o direito não faz ainda, mas que já vem abrindo para isso. Existem hoje no direito técnicas que estão sendo trazidas como as constelações sistêmicas, onde você busca toda a relação com os familiares do passado para ver o que está, vamos dizer, preso lá atrás, que precisa ser solto hoje para você resolver a sua vida e aquele conflito em pauta. Isso já tem sido usado no direito de família de uma forma bem, vamos dizer, importante no direito. Então, eu acho que são inspirações dessa ideia do melhor para todos que estão vindo, que é do para-direito. Ou seja, são assuntos relacionados a uma visão mais ampla de mundo, né, que o próprio paradigma consciencial, como vocês falaram, traz, para que possa se colocar uma visão diferenciada, né, nesse contexto todo do direito. Acho que é por aí, né, esses princípios norteadores. Professor Eliel, tem algum comentário? Gostaria de complementar? Um aspecto que a Márcia trouxe, acho que é muito importante, a questão de você se incluir também do melhor para todos, né? Quando você fala todos, você inclui você também. Então, você estabelece uma relação onde todos saiam ganhando. Então, o processo de, por exemplo, de concessão para que as coisas possam acontecer, como a professora Márcia colocou, às vezes a pessoa abrir mão de certas coisas que vai consertar muitas coisas, às vezes de vidas, né? Que a pessoa tem em relação a outra pessoa. Então, esse bem comum a todos, o melhor, que todos vão ter aquela mesma oportunidade, eu acho que realmente é o que o direito caminha para o para-direito. O para-direito ele trabalha justamente isso. E aí, esse exercício do nosso dia a dia e essa mudança de mentalidade, elas são fundamentais para que a gente possa ter uma evolução do direito e, ao mesmo tempo, estabelecer na vida intrafísica o para-direito de forma mais objetiva e de uma forma mais factual para todos nós que convivemos aqui nessa dimensão intrafísica. Muito bom. Agora, professores, além dos princípios, né, o para-direito consiste, né, ou tem um corpo ali de estudos e técnicas desenvolvidas, né? Então, como que essas técnicas elas podem auxiliar ou melhorar a questão do direito?
assim, a gente fala muito da experiência pessoal, né? Então, posso trazer uma experiência pessoal, que é a técnica da amparabilidade parajurídica. É uma técnica que eu desenvolvi para trabalhar no escritório jurídico. Então, essa técnica consiste em estabelecer campo interassistencial no escritório, avaliar aquele conflito de uma forma bem mais tranquila do que eu faria anteriormente, antes de conhecer a conscienciologia. Então, olhar aquele conflito sob o viés multidimensional, trabalhar com várias, vamos dizer, abordagens nesse sentido, com esses princípios todos, né, da cosmoética, inclusive o princípio de causa e efeito, o princípio da economia de males, e aí abordar ali a avaliação vidas, que é uma avaliação que trabalha com vontade, intencionalidade, auto-organização, discernimento e superação, também é utilizada na Juriscons, no SAP. Aí depois ele, acho que pode falar um pouco melhor sobre isso, que ele trabalha bastante com isso. E ao fim, trabalhar todos esses casos jurídicos com essa técnica na TENEPS. Então, os resultados dessas práticas eu já apliquei em mais de 100 casos, e tem sido muito interessantes, assim, a gente verificar, assim, como que os conflitos às vezes se solucionam sem chegar até ir na justiça. A pessoa às vezes liga, a gente começa a trabalhar de outra forma, né, e a pessoa que busca pelo tratamento, a consulta jurídica, ela acaba se resolvendo através de assumir, às vezes, a própria responsabilidade naquele conflito que ela queria atribuir ao outro. Então, várias coisas já aconteceram, já tenho artigos publicados nessa área, né, que eu acho que tem sido, assim, uma forma interessante do paradireito auxiliar na minha profissão, enquanto pessoa, né, quer dizer, minha experiência pessoal. Agora, na Juriscons, né, tem o SAP, né, Eliel? Acho que daí esse assunto fica melhor com você, que é o coordenador da área. É isso aí, né? É uma técnica, né? Um método vidas, né? Um trabalho desenvolvido pela professora Márcia Ram, e que a gente aplica hoje, né? No SAP, no atendimento, pode ser individualmente, pode ser na mediação entre as pessoas, ou até dentro de um próprio grupo, né? Então, esse método, o Vidas, que ele trabalha uma sequência, né, de perguntas, de questionamentos, de trabalho com a pessoa, que ela vai galgando esse entendimento desse cenário de conflito que às vezes a pessoa vai para a Juriscons ou vai para ser atendido nesse sentido, que é o SAP, né, Serviço Assistencial Paradireitológico, e aí a gente vai passando por etapas, né? Então, a primeira etapa é a questão da vontade do indivíduo. Então, se eu tenho um conflito, qual é a sua vontade em relação à resolução desse conflito? A gente começa primeiro a investigar sobre algumas perguntas específicas sobre a vontade da pessoa envolvida naquele atendimento interassistencial de Consis e Consciex. Depois a gente passa para a intencionalidade, qual é a sua intenção em relação à sua vontade, e que intenção que você tem em relação a esse conflito, é realmente para resolver, não é? O que está por trás dessa situação? Então, o método, ele vai, de certo modo, descortinando os bastidores multidimensionais daquele conflito, tá? Aí a gente parte para o discernimento, porque uma vez a vontade e a intenção bem clara da pessoa, a pessoa começa, de certo modo, a discernir sobre o conflito, começa a discernir sobre aquele contexto. E aí ela começa a ter uma visão, porque aí não é só uma visão dela, mas também uma visão do conflito de uma forma geral, de uma forma multidimensional, e que PIN e Equipex começam a se atuar naquele processo, né? Consciex e Consim começam a se manifestar dentro de um conflito. O conflito não é só seu, né? Ele envolve um grupo de pessoas que está inserido. Depois do discernimento, que às vezes vem a ideia da pessoa, às vezes o momento de, por exemplo, de abrir mão de alguma coisa nesse sentido, aí vem a auto-organização, né? Que a auto-organização é justamente como que eu vou me organizar a partir dessa nova decisão discernida, escolhida. Então, eu vou organizar as minhas ações perante essa situação que eu estou vendo agora com os olhos multidimensionais. E aí, a partir daí, ocorre, às vezes, a superação da pessoa realmente aplicar isso e resolver esse conflito, não só do ponto de vista intrafísico,
mas resolver o conflito do ponto de vista multidimensional. Então, isso é que é a coisa mais séria, que aí a questão do paradireito, ele inclui nesse método, né? Que é você resolver uma situação não só intrafísica. O intrafísico, o conflito, ele é um pano de fundo, ele é um cenário. Existe vários acertos entre consciência e consciex dentro dessa situação. E aí, quando você trabalha, né, sobre a metodologia Vidas, né, usando essas etapas, a gente vai, de um certo modo, aprofundando a nossa interassistência, ajudando consciência e consciex a se conciliarem dentro desse cenário conflitivo que, às vezes, a pessoa se encontra e que procura, às vezes, a juriscons e o SAP para poder resolver essa situação. Não sei se Márcia quer completar mais alguma coisa que ficou talvez faltando. Eu acho assim que, não que tenha faltado, mas o que me vem assim é que essa técnica, ela vem nos mostrar exatamente em que ponto a gente está. Porque quando a gente chega com um problema jurídico, a gente pode evitar muita coisa antes. Quando é aplicado, por exemplo, dentro de uma instituição que não é, por exemplo, é uma instituição de paradireitologia, a gente faz a profilaxia. E aí a gente não está fugindo da solução, a gente já está se propondo. Agora, chega na justiça, aquela solução vai vir. Vai vir, às vezes, não pela tua mão, vai vir pela mão de um magistrado que, às vezes, não vai ter conhecimento tão amplo a respeito da situação quanto você. Então, é muito sério, assim, esse trabalho que vem sendo feito no SAP para antecipar a solução, sabe? Você poder se antecipar e assumir o protagonismo decisório do melhor para aquele grupo que você, às vezes, está envolvido em conflito. Isso é muito sério. Muito bom. Então, resumindo aí, tentando compreender, né, vocês falaram de uso de técnicas energéticas, por exemplo, para ajudar a pessoa a se equilibrar energeticamente no contexto. Falaram também da ampliação da visão, né, da própria pessoa, dos envolvidos no conflito, né? Então, ter essa cosmovisão, acho que a gente falou ali da pensata anterior, né, no paradireito trazer essa cosmovisão, e também da responsabilidade íntima de cada um dos envolvidos, né, da reflexão nesse sentido. Eu acho que tem esses aspectos, né, de aumentar a lucidez de todos os envolvidos e, enfim, tentar trabalhar para harmonizar o conflito. Ok, então vamos caminhando aqui para o final do nosso segundo bloco. Então, mais uma vez, temos uma pensata. Eu vou ler a pensata e vocês podem comentar em seguida. A segunda pensata de hoje também vem do Léxico de Ortopensatas, volume 1, página 443, e é sobre a cosmoética. A cosmoética significa o mesmo código moral evolutivo e insubstituível para todas as consciências, firmado no universalismo e na holofilosofia. Vocês poderiam comentar? Então, trazendo relação, né, com o que a gente vem falando, é justamente isso. Não vai ser a ética do advogado, a ética do arquiteto, a ética do engenheiro, é a ética cósmica. Então, aquilo vale para todos, né? Então, realmente, assim, quando você busca o melhor para todos, não é o melhor para o grupo, não, é todos. Então, acho que esse, para mim, seria um comentário, assim, bem sintético que poderia realmente definir essa busca. Para mim, uma coisa que traz a gente pensar, né, quando ele fala lá a questão, firmado no universalismo, então a cosmoética é uma conduta universal, e isso amplia muito a nossa reflexão em cima disso, né? Quando fala universal, se fala em planeta, se fala em países, se fala em tudo, né? O modo de viver da pessoa de uma forma universalizada. Então, isso eu acho muito sério. E quando ele coloca holofilosofia, né? Holo seria, porque a filosofia sempre tem um modo de viver, né? Filosoficamente, nós temos vários estudos do modo de viver das pessoas. E a Conscienciologia é um modo de viver também. Só quando você fala holofilosofia, é todos os modos de viver das pessoas habitantes desse planeta chamado planeta Terra, né? Então, quando se coloca nessa magnitude a cosmoética, nesse tamanho que é a cosmoética,
A gente vê o tamanho da nossa responsabilidade evolutiva, moral e insubstituível. Que nós todos, nós temos esse conhecimento, nós temos essa visão de conjunto de abrangência, e isso aumenta a nossa responsabilidade quando a gente tem esses conceitos, nós temos esse conhecimento, e esse conhecimento ele é feito para ser aplicado. Então, quando você for fazer um julgamento, for fazer alguma coisa, né, ou pensar alguma coisa, eu penso de uma forma universal, eu penso de uma forma holofilosófica, ou seja, todos os modos de viver, existem as suas importâncias dentro do planeta Terra. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar, reflete muito essa pensada. E é muito interessante, né, essa fala de modos de viver, porque a gente tem que pensar no processo inclusivo, né, de todas as culturas. Então, se a gente for pensar só num país nosso, já temos muitas culturas regionais. Se a gente for ampliar para o planeta, né, quantas culturas nós não temos, quantos modos de vida, quantas crenças, quantas filosofias diferentes. E se a gente for ampliar para o cosmos, né, essa ideia do universalismo, quantos planetas não conhecemos ainda, né, mas de possíveis culturas diferentes ainda da nossa, que nós temos que considerar também nesse sentido, né, tirando ainda, né, o intrafísico e o extrafísico, né, culturas intra e extrafísicas, né, que nós podemos também citar. Bem interessante. Então, estamos aí no final do nosso bloco, vamos chamar os nossos comerciais. Thaís, por favor. Vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais e quero aproveitar para convidá-los a participar do curso Para Direito e a Evolução do Direito, com os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro. Acesse juriscons.org e saiba mais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com nossos convidados, a professora Márcia Ram e Eliel Queiroz. Renato, agora é com você. Bom, professores Márcia, Eliel, estamos chegando aí no final do nosso programa, o tempo passa bem rápido, né, passa voando, mas eu gostaria de abordar alguns assuntos ainda nesse bloco. Nós falamos aí de muitas técnicas, mas seria interessante a gente deixar alguma informação bem palpável para os nossos ouvintes, né, no sentido de quais seriam as técnicas da paradireitologia ou do paradireito que podem ajudar as pessoas a ampliar a sua lucidez numa situação crítica, de conflito, alguma coisa assim. O que a gente pode, vamos dizer assim, deixar de ensinamento aqui para os nossos ouvintes? Bom, acho que eu vou começar, então. A primeira coisa que eu penso, assim, aproveitando aquele gancho que o professor Eliel estava falando do universalismo, né, e tanta diferença que existe no universo, que é mais fácil a gente achar a diferença do que aquilo que é comum, aquilo que coincide. Então, uma das técnicas que eu acho que é bem oportuna é a técnica coincidência opositória. É uma técnica, tem um verbete escrito, é um verbete da professora Malo, e é um princípio um coincidente opositório, né, que a gente pode utilizar como técnica na nossa vida. Que é assim, na hora de você avaliar, por exemplo, a quantidade de religiões que tem, e a diferença entre as religiões no conflito religioso, você vai ver o que há em comum nessas religiões. E aí você vai focar naquilo que é coincidente, não no que é oposto.
Isso aí ajuda, porque às vezes a essência está, não há divergência entre a essência. A divergência está em mínimos detalhes que ficam mais fáceis de aceitar e de fazer a concessão. A mesma coisa quando se trata, assim, relações, por exemplo, brigas que são muito comuns, né? Time de futebol. O pessoal começa a brigar por causa do time de futebol, mas, gente, todos gostam de futebol, então para que brigar por isso? Por que, né, ficar nessa questão? Vamos pegar o que há em comum, gostar do esporte, a questão desportiva, a parte boa disso tudo, né? Entre outras situações em que essa técnica ela é possível, por exemplo, na política, quando a gente busca o bem comum, a política ela não visa achar a diferença entre as propostas e os partidos e tal. Se focássemos todos naquilo que é coincidente, seria muito mais fácil de lidar do que com a questão de às vezes procurar o que é divergente entre uma linha ou outra, o que há em comum entre todos. Todos querem o bem comum, todos são políticos para promover o bem-estar e políticas públicas que alcancem o bem-estar de todos. Eu acho que essas técnicas podem, na minha opinião, essa técnica ela ajuda bastante para a gente manter a lucidez, sabe? Em situações críticas e difíceis, onde a nossa opinião às vezes não é bem a do outro, mas tudo bem, algo sempre tem para se buscar em comum. Uma outra técnica que é interessante, que vai um pouco de encontro que a professora Márcia Ram colocou, é a questão da admiração-discordância, né? Então, na verdade, a admiração-discordância é, embora eu não concorde com o outro, mas eu tenho a admiração pelo outro, né? Às vezes as pessoas, elas se identificam de uma mágoa, de um ressentimento pelo que a pessoa fala. Às vezes ela está falando sobre os fatos e não falando sobre a pessoa. E isso é muito confundido nas relações. Então, a admiração-discordância é, eu posso discordar do outro, mas ter uma admiração ao mesmo tempo por aquela pessoa. Eu gostar da pessoa em si, mas eu posso discordar dos fatos ou do que a pessoa está colocando. Eu não estou discordando da pessoa, eu estou discordando da ideia. E que isso é saudável, que as pessoas não têm que ter sempre as mesmas ideias, todo mundo. As pessoas têm ideias diferentes, têm convicções diferentes, têm contextos diferentes, e essa diferença, quando a professora Márcia traz a convergência, a gente começa a ver a admiração ocorrendo aí, porque as pessoas têm um modo de pensar diferente da gente, e isso é muito importante. Então, isso também pode trazer um nível de lucidez dentro de situações mais críticas. Quando você cria uma divergência com o outro, não é da pessoa, às vezes é somente das ideias. Então, isso ajuda muito em manter a lucidez dentro de situações críticas. E é muito comum, né, hoje em dia, só para a gente complementar, é muito comum ver as pessoas defendendo com unhas e dentes as suas visões e convicções, não é isso? E acaba entrando em conflito muito rápido, né, quando há algum tipo de discordância ou quando há algum tipo de contrariedade, né, com a sua própria opinião. Então, quando foi falado aí pela professora Márcia dos times de futebol, o meu, né, é melhor do que o seu, então eu estou sempre olhando para mim, né, em vez de olhar para o outro. Então, essa questão é interessante e a admiração de discordância, esse binômio, né, que o professor Eliel trouxe, de você compreender, né, que é muito mais interessante você incluir as diferenças, né, e tentar lidar com isso do que ficar só na briga. A gente vê muito isso nos dias de hoje, né, muitas pessoas defendendo até de maneira irracional, né, a sua própria convicção. Mas interessante. Tem mais alguma outra técnica que vocês gostariam de ressaltar? Eu penso assim que é uma técnica importante também, que a gente pode trazer aqui, é a técnica da tábula rasa. É a gente se colocar como sempre aprendente. Como se a tábula rasa significa assim, é como se eu fosse assim, uma tábula rasa que não tem, os conhecimentos eles estão chegando para ser produzidos agora. Como se aquele momento fosse o momento para eu aprender realmente. Então, isso facilita muito na hora que a gente está com dificuldade. Poxa, por que eu estou vivendo isso? O que eu tenho que aprender com isso? Esse nível de questionamento, ele ajuda
Porque você puxa para você a responsabilidade de tirar algo bom daquilo. E você vê, às vezes o aprendizado é ficar imperturbável. Às vezes o aprendizado é não brigar. Às vezes o aprendizado, como disse o professor Renato, é abrir mão de ter razão para não perder a racionalidade, né? Porque às vezes, querendo ter razão, defendendo aquela pseudo-razão, a gente perde a racionalidade, a gente perde as emoções tomam conta. E aí, ao invés de ficar falando com tranquilidade, lucidez, debatendo ideias, a gente já transforma o nosso discurso em um discurso emotivo, às vezes pautado por raiva, por emoções tóxicas, tristeza, raiva, enfim, N situações que não precisa, né? Então, assim, às vezes, acho que a tábula rasa, ela ensina bastante também, né? É a forma de você ver como você pode aprender naquele contexto, o que tirar daquilo de bom. É uma outra técnica também que eu acho que é interessante, que é muito difundida dentro da Conscienciologia, que é a TENEPS, né? TENEPS é uma sigla que significa Tarefa Energética Pessoal. Então, dentro dessa prática energética, onde você faz um intercâmbio maior com a multidimensionalidade, com a equipe de amparo que faz parte da sua TENEPS, ele tem esse processo, né, de ajudar a todos, e você distribuir as melhores energias pessoais a todos os envolvidos, né? Então, isso dá uma multiplicidade de assistência e um processo mais universalista maior. E isso pode ajudar você a, se num momento de conflito ou numa situação crítica, você precisar abrir mão ou fazer uma concessão para que aquele conflito se dissolva, a prática da TENEPS estabelecida diariamente, porque quando você opta por essa técnica é para o resto da sua vida, né, humana, então você começa a exercitar esse processo de doação, esse processo de doação de energia, esse processo de ajudar a todos, e não ajudar aqueles que eu quero, ou as pessoas que eu mais gosto, não. Ali vem uma demanda que você pode ajudar, independentemente das pessoas. Então, essa técnica, ela ajuda muito a gente construir dentro da gente momentos de abrir mão, de fazer a concessão, e isso dentro de um conflito tem que ter muita lucidez para fazer isso. Às vezes o fato da pessoa não ter essa prática diária dessa doação de energias, dessa doação do melhor que você tem para todos, dificulta, às vezes, em situações críticas. E, geralmente, uma situação crítica, você defende o seu. Não, eu estou prejudicado, eu preciso ser ressarcido nesse aspecto, e eu preciso ser atendido naquele momento, né? Só que quando você trabalha com prática de TENEPS, que é de tarefa energética pessoal, diariamente, a todos, indistintamente, você começa a construir você um certo altruísmo, uma certa abnegação sadia, você começa a entrar dentro de um contexto que pode levar você a fazer certas concessões nessas situações difíceis. E para fazer a concessão, você tem que ter uma certa lucidez do que você está abrindo mão, para que aquilo tudo se acerte da melhor forma possível, inclusive você. Muito bom, eu acho que com isso nós caminhamos para a nossa última pensata, que vai ter relação com essas técnicas, que ela diz o seguinte, do Léxico de Ortopensatas, volume 2, página 1215, o verbete para dever. A unidade de medida do para dever é a paradireitologia cosmoética. Vocês poderiam comentar? Márcia, quer começar? É uma pensata bem profunda, porque, na verdade, assim, quando você fala em unidade de medida do para-dever, né, você pensa assim, o que mede o meu para-dever? O que está medindo? Se eu estou realmente, você está fazendo uma medição do quanto que você está cumprindo o seu para-dever. Quando a gente fala em paradireitologia, em tese a gente já pressupõe a ideia da cosmoética, né? Então, vamos lá, se eu tenho que botar que o meu para-dever, ele vai ser medido pela minha paradireitologia cosmoética, eu vejo assim que quanto mais íntegra,
justa, reta, e mais ligada a esse fluxo cosmoético do cosmos, que é o melhor para todos, mais dentro mais engajada ou mais firme no cumprimento do meu para-dever eu vou estar sendo. Então, quanto menos eu me permitir pensionizar de forma torta, antipática, vamos dizer, anticosmoética, que prejudique alguém, e pensionizar, né? Pensar, sentir e exteriorizar energias nesse sentido, mais cosmoética estarei sendo, e meus para-deveres estarão sendo permeados por isso e cumpridos a partir dessa pensenidade. Bacana. Ele realmente é bastante profundo, embora seja bem curtinho, né? Mas é do nível de reflexão altíssimo. Então, quando ele fala unidade de para-dever, é como se fosse o mínimo, né? Como se fosse uma cláusula pétrea na hora de você manifestar a paradireitologia cosmoética. Então, quando você tem um processo de ajudar a todos indistintamente, e você ter o para-dever disso, você tem um processo de autoconscientização do que você tem que fazer. Então, quando você atua dentro do fluxo do cosmos, aonde você entra dentro de um processo do max mecanismo interassistencial, aquele que tem consciência que é uma mini peça, isso passa a ser uma medida de para-dever de cada um de nós. Quanto cada um de nós consegue se ver como essa mini peça no max mecanismo interassistencial cosmoético. Então, quando ele vê a unidade medida do para-dever, é puxar a sua autorresponsabilidade dentro desse contexto. E isso eu acho extremamente sério, né? Quanto que você tem essa autoconscientização desse papel interassistencial, o para-dever de estar dentro do fluxo da paradireitologia cosmoética, ou seja, você tem um fluxo interassistencial, um mecanismo extremamente complexo e macro, e você, no seu micro-universo consciencial, uma decisão, um para-dever íntimo para poder fazer parte desse max mecanismo funcionar. Essa decisão é voluntária, essa decisão é de cada um de nós. Então, se cada um tem esse para-dever bem constituído em si, ele voluntariamente se predispõe para essa assistência maior que o planeta Terra precisa e que todos nós estamos inseridos. E o para-dever chama a responsabilidade, né? Como você, professor Eliel, comentou, para nós, né? O que nós vamos fazer, qual a nossa condição. E pegando aí nesse gancho, né, da Pensata, professores Eliel, professora Márcia, professor Eliel vão dar um curso sobre paradireito e a evolução do direito no final desse mês de novembro, não é isso? No último final de semana, nos dias 27 e 28 de novembro. Então, gostaria, né, antes da gente se despedir, que vocês pudessem falar rapidamente para os nossos ouvintes interessados em participar desse curso, o que eles podem esperar, né, o que vai ser abordado, o que vocês vão trabalhar de técnicas nesse curso. Vocês poderiam rapidamente resumir aí para nós? Sim, esse curso já está na 4ª edição, né, Eliel? A gente já vem trabalhando há 2 anos, 2 ou 3 anos, já 3 anos já com esse curso. Ele é um curso muito bom, um curso que a gente recomenda, assim, porque ele mexe bastante com a gente, inclusive com os professores. A gente está preparando nesse curso uma oportunidade para que a gente possa qualificar a nossa relação com os nossos para-deveres. Então, a ideia é ser um curso prático, ele sempre vem com muitas planilhas e tabelas e coisas para a gente se olhar. É um curso que aprofunda no direito intrafísico permeado pelo paradireito. Então, a gente vai trabalhar com os nossos direitos e aquilo que o paradireito pode ajudar na vida diária em relação àquilo que a gente precisa fazer, que são os deveres. Ele visa, assim, ajudar a gente a realmente ter condições de harmonizar os grupos onde a gente está inseridos, sem que, vamos dizer, seja mais uma porta para a solução de conflitos, buscar a solução através do paradireito.
E aí buscar, então, essa reflexão sobre essas novas perspectivas, que o exercício dos nossos direitos, ele pode ser beneficiado através dessas técnicas da paradireitologia. Um aspecto que eu também acho importante no curso é que ele traz uma visão mais prática da sua visão sobre conflito. A gente acha que, às vezes, o conflito é só nosso e é pessoal, é meu, mas ele está sempre inserido dentro de várias relações de consciência e consciex. Então, o curso, ele faz você ver esse olhar de uma forma bem diferente. E eu queria já aproveitar, né, e despedir, e agradecer a presença de todos, da equipe, dos nossos ouvintes, e que façam o curso, que eu acho que vale a pena a gente ter esse olhar diferente. Professora Márcia, quiser se despedir também, antes da gente encerrar, o professor Eliel já se despediu. Sim, eu quero me despedir de todos, agradecer e manter esse convite aí que o professor Eliel fez. Apareçam, compareçam, esse curso vale a pena. Bom, então, muito obrigado aí pela participação de vocês, professora Márcia, professor Eliel, pelos esclarecimentos, por esse rico debate, né, que passa muito rápido essa hora do nosso programa. Agradecemos também toda a equipe da rádio, agradecemos aos ouvintes, né, e me despeço aqui de todos. Nos vemos numa próxima oportunidade. Thaís? Chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira, e o professor Renato Sampaio agradecemos a presença da professora Márcia Ram e o professor Eliel Queiroz. Aos espectadores e ouvintes que nos honraram com sua participação, também queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.